Pai Santo, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado também porque Tu nos dás a compreensão da Tua Palavra e podemos, Senhor, receber o conhecimento e viver de acordo com a Tua vontade. Dá-nos a Tua bênção e a Tua presença. Eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 19, verso 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Como adventistas do sétimo dia, queremos que a igreja remanescente, o dom profético, foi exercido por Ellen White. Quem foi Ellen White? Ela foi a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Os seus escritos abrangem uma imensa variedade de tópicos: teologia, religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, publicações e nutrição e administração. A sua obra-prima sobre o viver cristão chama-se Caminho para Cristo, ou Caminho a Cristo. Já foi publicada em aproximadamente 150 idiomas. Cremos que ela foi muito mais do que uma escritora talentosa. Ela foi designada por Deus para ser uma mensageira especial. Nela manifestou-se o espírito de profecia. Durante 70 anos de ministério, Deus lhe concedeu cerca de 2.000 visões, sonhos e visões. Ou seja, uma vida cheia de relação com Deus. O dom profético não é uma invenção da Igreja Adventista do sétimo dia. Mas Deus passou a revelar, após o pecado, por meio de profetas, as suas mensagens de encorajamento, advertência e reprovação. Os profetas não profetizavam por sua própria iniciativa. E nós podemos constatar na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para profeta é Nabi. Refere-se a um porta-voz apontado por Deus. O termo grego equivalente é profetés, de onde deriva o nosso termo em português profeta. O Novo Testamento concede ao dom de profecia um lugar prominente entre os dons do Espírito. Os profetas do Novo Testamento desempenharam diversas funções. E ao longo do tempo, Deus concedeu revelações sobre a sua vontade para o seu povo, utilizá-las para com as pessoas que tinham recebido o dom de profecia. O profeta Amós registra isso de uma maneira marcante. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Muitos cristãos acreditam que o dom profético cessou com o fim da era apostólica. No entanto, a Bíblia revela a necessidade especial de orientação divina durante as crises do tempo do fim. Deus não retiraria os dons espirituais por ele concedidos à Igreja antes de completar o seu objetivo. Efésios, capítulo 4, verso 13. Que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Estes dons, incluído o dom da profecia, continuarão a operar em benefício do povo de Deus até ao regresso de Jesus Cristo. Deus concedeu o dom profético a João Batista, para que anunciasse o primeiro advento de Cristo. De modo semelhante,
podemos esperar que Ele envie o mesmo dom para proclamar o segundo advento. Cristo mencionou o surgimento de falsos profetas como um dos sinais da proximidade da sua segunda vinda. E nós podemos encontrar em Mateus capítulo 24, verso 11 e o verso 24. A sua advertência implica que existiriam igualmente profetas verdadeiros. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande dia e terrível do dia do Senhor. Joel capítulo 2, do verso 28 ao verso 31. O Apocalipse caracteriza os crentes leais que formarão o remanescente final. Como? Apocalipse 12, 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A expressão testemunho de Jesus refere-se ao dom profético. Apocalipse capítulo 19, verso 10 e Apocalipse capítulo 22, verso 9. O espírito de profecia, ou seja, não pertence a todos os membros, mas somente àqueles a quem Deus chamou para serem profetas. Nos últimos dias da história terrestre, a ira do dragão provocará Daniel 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Prezados irmãos e amigos, contudo, Deus, na sua amorável bondade, assegura ao seu povo que não o deixará sozinho. O testemunho de Jesus, o Espírito de profecia, irá conduzi-lo em segurança rumo ao objetivo final. A irmã White preencheu e preenche as condições como mensageira de Deus para os tempos atuais. As normas pelas quais nós testamos os profetas bíblicos podem ser facilmente aplicados também à irmã Helena White. Os seus ensinos devem estar em harmonia com a Bíblia. Ela escreveu o seguinte: Mensagens Escolhidas, volume 3, página 29. O Senhor deseja que estudem a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar da sua palavra. Esta luz, o próprio ministério dela, deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, é como sangue que dá vida à alma. As suas previsões cumprem-se com exatidão, ou cumpriram-se com exatidão. Os frutos do seu ministério ficaram evidentes à medida que o tempo passa. A sua mensagem tem como tema central Jesus, e o impacto dos seus escritos atestam verdadeiramente esse Jesus na nossa vida como tema central. E quando nós lemos Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. E se lermos também Apocalipse capítulo 19, verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Prezados irmãos, adventistas do sétimo dia, nós somos um povo profético. Nós devemos viver este tempo profético e devemos pregar a mensagem profética. Devemos ler os livros do Espírito de Profecia e devemos, claro, sempre ler a Bíblia e aplicar os dois na nossa vida. Se por algum motivo tem alguma dificuldade em ter os livros do Espírito de Profecia, ou mesmo alguma preguiça em estudar o Espírito de Profecia, lembre-se de que é importante nós podermos receber a bênção de Deus através da leitura da Bíblia, mas também do Espírito da Profecia. Que Deus lhe dê vontade para continuar a estudar
e que Deus lhe dê a sua graça e a sua misericórdia para não rejeitar a verdade que Cristo transmitiu. Homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, falaram para cada um de nós. Que Deus o abençoe, que Deus o acompanhe e aproveite para continuar a estudar a Bíblia Sagrada e o Espírito da profecia. Que Deus o abençoe. Amém. Pai querido, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de podermos ter conhecido a importância do Espírito de profecia. Senhor, que seja a nossa motivação também de procurar conhecer a verdade. E que cada um de nós não se esqueça de ir ao teu encontro, Senhor, e aprender o que tens para cada um de nós. Palavra viva, palavra poderosa, para conhecer a tua vontade e podermos viver, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Abençoa-nos, Senhor, e perdoa-nos. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.